Abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Nós leremos a partir do versículo 18, então todo o restante do capítulo 1 de Romanos. Assim está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões ou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que o Senhor da palavra nos ilumine, nos abençoe e nos faça compreender e nos edifique com a sua palavra para vivermos a vontade dele. Amém. Eu quero nesta noite, trabalhando esse texto com os irmãos, enfatizar justamente a afirmativa de que nenhum ato humano e nenhum homem ou nenhum ser humano tem capacidade de alcançar a salvação e todos são culpáveis perante Deus. Para a gente entender o que Paulo está escrevendo, precisamos entender o sentido pleno da epístola. Essa epístola é dirigida à igreja que estava em Roma, a igreja romana, e ali Paulo está tratando da pecaminosidade do homem, da incapacidade do homem de salvação e promovendo então a glória de Deus ao manifestar a salvação somente pela fé, pela graça de Deus. Na epístola aos Romanos, que aqui está então sendo discutida, é uma epístola em que Paulo traz com muita força, ele evidencia claramente o estado do ser humano
a graça de Deus, mas também a justiça de Deus. Quando nós olhamos aqui para o texto lido, nós vamos encontrar aqui alguns princípios básicos para provar à igreja de Roma e a todos os leitores, tanto ali de Roma como os outros, como nós aqui hoje, que todo o homem, ele tem por necessidade de cultuar a Deus, não o faz, mas este homem é, por isso, culpável ou culpado diante das afirmações de Deus. E é isso que nós vamos descrever aqui de uma forma talvez até um pouco diferente do que eu faço nos meus sermões, tratando muito mais agora de uma exposição do assunto para a igreja, do que estava sendo tratado, e depois, então, a gente colocar para o nosso coração aquilo que Deus tem nos falado. Paulo apresenta aqui no versículo 18, ele está fazendo uma afirmação muito séria e preocupante para um coração corrupto. Ele está fazendo uma afirmação que muitas pessoas não gostam de ouvir, ou seja, ninguém gosta de ouvir. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo aqui está tratando de ira não no contexto de que Deus tem crises. E ele fica nervoso. Não, ele está tratando aqui que Deus é aquele que efetuará um juízo. E este juízo alcançará toda a humanidade. Esse juízo de Deus, ele é mostrado dentro de uma cobrança diante de um pecado que então anteriormente está no coração do homem e que este pecado tem que ser cobrado, alguém tem que pagar por ele. E então cada pecador, ele precisa dessa graça de Deus. E esta graça de Deus ela é mostrada no Evangelho, que nós vamos mostrar no final. Mas esta ira é justamente aquilo que Deus sente, a aversão que Deus sente pelo pecado. Inclusive, Deus fala pelo profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro de Isaías, do profeta Isaías, dizendo que as mãos dele não estavam encolhidas para que não pudesse efetuar a bênção. Ele não estava cego ou surdo para não ouvir. No entanto, o pecado do homem faz separação entre ele e Deus. Por causa disso, agora, então, Deus deixa de ouvir, Deus deixa de estender a mão, Deus deixa de abençoar e Deus emite alguns julgamentos que são efetuados na vida de nações, famílias ou pessoa, e aí você vai ver que, muito embora sejam juízos esporádicos, eles estão para lembrar e relembrar o homem que Deus vai punir o pecador, que não se arrepende. E ninguém é capaz de fugir desta ira, porque ele vai dizer o seguinte: a ira dele se manifesta contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. Quando você pensa na impiedade, você está dizendo de um relacionamento rebelde do homem, do cultuante, da criatura com o Criador, com o Supremo Deus. Impiedade, então, é não viver uma vida piedosa, é falta de piedade. É falta de temor, é falta de respeito pela pessoa de Deus no seu ato completo, principalmente da adoração. E isto resulta, ou o resultado da impiedade é justamente a injustiça ou a perversão. De que forma que Deus mostra isso dentro desse texto lido através do apóstolo Paulo? Ele vai então dizer que, na verdade, o que estava acontecendo, o que aconteceu com o ser humano, é que nenhum homem foi capaz de adorar a Deus como realmente deve ser adorado, mas, ao contrário, começaram a viver a idolatria. E vou dizer mais, essa idolatria ela não veio simplesmente por uma questão de não conhecer a Deus.
Muitas pessoas estão pensando assim: ah, mas algumas pessoas não conhecem a Deus. Bom, o que nós vemos aqui é que Deus se deu a conhecer e manifestou, aí a partir do versículo 19, não apenas os seus atributos invisíveis, como o seu eterno poder e a divindade, a sua divindade, não apenas num contexto misterioso, mas ele usou a sua própria criação, está aqui no versículo 20, para dar-se a conhecer, e a criação de Deus, tanto na maneira como Deus criou, da sua palavra, o poder da sua palavra, haja isto, haja aquilo outro, haja, e depois então pega e forma o homem com a sua própria mão, de uma massa de barro e sopra ali o fôlego de vida. Este poder da criação, este poder da sustentação da criação, porque nem mesmo as adversidades fogem ao controle desse Deus Criador. Isto é suficiente para que todo ser humano se curve ante o trono de Deus e o adore em espírito e em verdade. Ele vai dizer aqui no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, voltando agora ao versículo 20, no seu final, tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, não há como justificar, porque a própria criação, na criação e através da criação, o ser humano deveria olhar para tudo isso e se quedar aos pés do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ao invés de adorar a Deus em espírito e em verdade, eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E aí usaram imagem de homens, de aves, quadrúpedes e répteis. Eles transferiram a sabedoria, o poder e a glória de Deus para o seu próprio coração. Pois o versículo 22 diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles começaram a pensar que com o avanço, com o talento, com as aptidões naturais concedidas pelo Senhor no nascimento, o homem tendo então a habilidade do raciocínio e tendo a capacidade de desenvolver projetos, eles começaram a pensar, ou nós começamos a pensar, que éramos bons, que somos verdadeiros, e ao mesmo tempo que a carência de adoração, justamente porque Deus se deu a conhecer, ela se transformou numa idolatria quando deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar aquilo que nós mesmos montamos dentro da criação do próprio Deus. Essa idolatria torna o homem indesculpável diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque eles mudaram a glória de Deus. Porque eles transformaram, porque eles deixaram a verdade de Deus, eles não quiseram conhecer a Deus como realmente Deus é. Eles preferiram desenvolver a sua própria habilidade e tomar o lugar do soberano Deus. Então é dentro desse aspecto que o homem se colocou contra Deus, e ao se colocar contra Deus, ele agora recebe de Deus um juízo já aplicado, não na forma de um juízo condenativo, mas de uma liberação, porque no versículo 24 ele vai dizer, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Versículo 26, por causa disso entregou Deus a paixões infames. E depois, no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que nós já expomos até agora, ele vai dizer que o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. O que significa isso? Significa que Deus deixou o homem agir segundo a sua carnalidade. Ele deixou o homem agir segundo a sua própria natureza caída, pecadora, corrompida.
É por isso, então, que o homem se afunda mais e mais no seu pecado. É por isso que o homem cada vez mais se manifesta contrário à palavra e à vontade de Deus. E Paulo aponta aqui alguns itens, alguns termos, algumas práticas que vão manifestar ou medir ou ser o termômetro da ira de Deus contra o ser humano. Veja bem, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que trocaram a vontade de Deus. Por isso, Deus os entregou. Versículos 24 a 27, ele vai tratar da seguinte expressão. Deus entrega o ser humano à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, pelas paixões infames, e isto resulta na multiplicação da homossexualidade. É isso que está escrito aqui. O avanço, o crescimento da homossexualidade, ele está para mostrar ao ser humano e mostrar ao povo que Deus está irado com o povo, porque Deus a entregou, deixou. É vergonhoso tal ato, no entanto, o que deveria ser vergonhoso se tornou normal, porque o coração corrompido do homem, a imundícia do seu coração totalmente corrompido, passa a ver todas essas ações como atos normais. Ele vai dizer no versículo 26, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e também, semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, e talvez uma das punições que nós vemos é a AIDS, contraída justamente por este ato pecaminoso, é justamente para dizer, olha, Deus está deixando o homem agir segundo a sua própria paixão, segundo a sua própria vontade. Por aí você mede a carnalidade do ser humano. E também o domínio de Deus, enquanto Deus põe a mão para segurar tais coisas. Talvez você esteja a falar assim, pastor, então tá bem, porque eu não sou homossexual. O outro que é. Mas segura um pouquinho. Dá uma olhadinha nos versículos 28 em diante, porque a mesma expressão que se encontra, as mesmas expressões do 24 e 26 também estão no 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma posição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí você pode pensar assim, bom, está falando ainda da homossexualidade. Não, agora já não é mais homossexualidade. Agora ele vai descrever uma lista de 21 atitudes ou condições que o ser humano se encontra e se afunda para mostrar a disposição desprezível do coração do homem sem Jesus. E ele começa com a palavra injustiça. E ele chega a dizer justamente cheios de toda injustiça. O que é uma injustiça? É deixar de dar a outro o que lhe é devido. Mas também ele fala da malícia, que também pode ser traduzido no seu original como impiedade, que aponta para o agente do mal. São atos maliciosos, desenfreados, empenhados por prejudicar o próximo. Então, quando está falando aí de malícia, você tem esse conceito. Avareza, amor ao dinheiro, ou ganância. Maldade, também pode ser traduzido por depravação, perversão da mente, que manifesta desejos íntimos e em atos explícitos. Esse é o grande problema, não é simplesmente o ato, mas o que leva a fazer, e essa maldade, essa depravação é justamente isto. O meu ato, ele vai comprovar que o meu coração está sujo. Inveja. Ele vai dizer que os invejosos fazem parte também dessa manifestação da carnalidade, dessa abundância da carnalidade. Homicídio, não precisa nem discutir. Contenda ou rivalidade, que também pode ser traduzido inclusive como motim, como rebelião, como insubmissão às autoridades. Dolo ou engano também tem uma visão bastante
conhecida por todos nós, porque nós vemos isso muito nos noticiários, quando diz o seguinte: esse crime é doloso, ou seja, alguém que sai premeditando fazer malignidade, quando alguém se torna calejado, empedernido em seus hábitos pervertidos e na corrupção de seus padrões éticos. Difamadores, e há uma outra tradução aqui também, bisbilhoteiros. São aquelas pessoas que destroem as amizades das pessoas boas através de acusações secretas, excitam suas mentes à ira, falam contra o inocente e semeiam a discórdia. É aquele que vai para aqui, fala com um, depois vai, leva para lá, fala com outro, depois vai, fala com outro, e está semeando a discórdia, está destruindo amizades. Essas pessoas são difamadores. Outros, caluniadores. Fazer conhecido um ato de pessoas que realmente não fez. Levantar uma calúnia, algo que é mentiroso sobre a outra pessoa, só para desmerecê-la. Aborrecidos de Deus, e aqui aborrecidos de Deus é literalmente odiadores de Deus, inimigos de Deus, insolentes ou maléficos, que se comportam de um modo desrespeitoso. E aí você vê nos saques, latrocínios, incêndio, bruxaria, tudo está envolvido nesse contexto. Soberbos, arrogantes, presunçosos, vaidosos, que pensam que são melhores, que pensam que o que eu faço é melhor e busca a glória para si. Inventores de males, aqueles que destroem os vínculos da sociedade com um mau procedimento, que não há sinceridade, não há constância na fé, desobedientes aos pais. Perdeu-se isso hoje. O pai falar e o pai não falar é a mesma coisa. Insensatos, ou seja, sem juízo, sem entendimento. Pérfidos, ou seja, traidores, desleais, sem afeição natural, aqueles que têm o contexto da criação familiar e mesmo assim não leva isso em consideração. Sem misericórdia, é aquele que age sem olhar para a pessoa e sem buscar para a pessoa e a pessoa para um arrependimento, para uma mudança. Então, quando você olha essa descrição, tanto a homossexualidade está condenada por Deus, como todo ser humano está condenado, porque quem de nós nunca praticou tais coisas? Quando nós olhamos para isso, ficamos então emudecidos diante da manifestação da ira de Deus sobre todas as pessoas que tais atos praticam. É por isso que eu preciso voltar nos versículos 16, 17, para a gente entender a graça de Deus. Até agora você viu que ninguém pode ser salvo por si só. Ninguém é capaz, porque cada um vai se achar num local deste. E aí então Paulo vai dizer nos versículos 16 e 17, que antecedem o texto lido: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que Paulo está, inspirado pelo Senhor, traduzindo ao coração do ser humano, é que não há possibilidade do ser humano alcançar o céu pelos seus próprios atos, pela sua própria força, pelo seu próprio talento, pela sua própria aptidão. Ele pode ser especialista numa guitarra, num contrabaixo, numa bateria, na voz para assolar. Ele pode ser especialista para cantar, ele pode ser especialista para pregar, ele pode ser especialista em doar as coisas, em fazer as coisas. Se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não nascer de novo e viver simplesmente na dependência do evangelho, ele não pode ir ao céu. Ele é digno da ira de Deus. O evangelho é o poder transformador. Então você pode até pensar assim: então eu posso praticar tais coisas e ir ao céu? Não, para o céu não, você não pode, porque ele é o poder transformador. É por isso que no capítulo 5, logo à frente da mesma epístola, você encontra Paulo fazendo a seguinte afirmação:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode garantir acesso ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode dar a salvação, só Jesus pode me tornar justo, porque este Jesus que nós estamos falando e pregamos não é um Jesus materialista, não é um Jesus que faz um trabalho pela metade, é um Jesus que realmente foi lá e cobriu plenamente as exigências legais de Deus para o pecador arrependido. Muito embora para expressar o grande amor de Deus, há uma música que diz que se preciso fosse, eu voltaria a morrer na cruz. Eu discordo dessa expressão. Eu sei que está querendo dizer isso sobre o amor de Deus, mas não há possibilidade, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Não há possibilidade dele voltar a morrer na cruz, não há possibilidade dele se levantar do trono e voltar a ser homem, não há, porque Cristo é perfeito, e isto é que justifica, é isto que me tira da ira de Deus, é isso que me liberta da homossexualidade, é isto que me liberta das 21 expressões aqui traduzidas. É isso que me liberta de mim mesmo, é isso que me traz para o trono de Deus, é isso que transforma o meu coração, é isso que me dá novo coração, novamente, porque nós vamos para 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo, não é mais a nossa mente, capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Só o Evangelho pode fazer isto. Só o Evangelho pode tirar aquela mente suja, pervertida, depravada, e colocar ali a mente de Cristo. É por isso que segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer e assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O poder de Deus ele é transformador. O poder de Deus é capaz de derrotar toda a depravação do homem, quando Deus o escolhe e o Espírito Santo invade o seu coração. E o Espírito Santo transforma a sua vida. E agora eu passo a ter nojo da prática do pecado. Agora eu passo a ter repulsa do velho homem. Agora, quando eu caio, quando eu peco, algo extraordinário acontece no meu coração, porque o Espírito Santo manifesta esse pecado, traz esse pecado à minha mente e o compara com a mente de Deus, com a santidade de Deus, e eu, envergonhado, tenho que me prostrar, tenho que confessar e tenho que abandonar, porque sou agora uma nova criatura. Só o poder de Deus no Evangelho, só o Evangelho, só Jesus pode fazer isto. Eu encerro então, reafirmando, para melhor gravarmos no coração, as seguintes aplicações. Primeiro, ninguém pode se declarar indesculpável diante de Deus. Ninguém pode se declarar indesculpável diante de Deus. Pastor, mas aquele índio que não teve a possibilidade de ouvir o Evangelho, é muito claro aqui que a própria criação deveria e é suficiente para fazê-lo adorar a Deus e não a lua, a árvore ou aos espíritos de seus antepassados. Mas e aquele que... Não há justificativa. A palavra é clara. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Outra verdade que vemos aqui é que há um perigo muito grande no nosso coração de uma exaltação e de colocar a criatura em lugar do Criador. Eu não quero falar da Igreja Católica, eu não quero falar de outra, eu quero falar de nós
que falamos, que anunciamos e que condenamos a idolatria, mas que hoje o povo evangélico é um povo, com pequenas exceções, totalmente idólatra. Quando eu vejo ouço, não na minha casa, não no meu contexto, mas ouvindo de alguém, a música sertaneja atual, que é um lixo, que denigre a imagem da mulher e trata você, mulher, como um objeto comprável que está à disposição daquele que tem fama e dinheiro. E mesmo assim, as mulheres estão correndo atrás, querendo tocar, vibrando, se emocionando com homens que estão denegrindo a imagem bela criada por Deus da mulher. Mas eles estão nas trevas. Pior é quando o povo de Deus começa a tratar pessoas, e pode ser cantor, pode ser pregador, pode ser quem for, como se fossem semideuses. E começam então a idolatrar. A pessoa não tem nem tanto conhecimento, mas é famoso, canta bonito ou prega bonito, faz uma porção de coisas erradas ali e todo mundo está como se fosse um mandamento de Deus. E isto sim é vergonhoso, porque nós temos a mente de Cristo, nós precisamos ter discernimento dessa idolatria e isso é condenável diante de Deus. Outra que nós encontramos aqui é que não são só os homossexuais que são a prática do homossexual que é condenável, mas tudo aquilo que nós citamos como injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus ou inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, também estão inseridos neste meio. Por isso, só o Evangelho pode transformar. Só o Evangelho pode mudar. E não adianta eu ser religioso. Não adianta eu frequentar uma igreja. Não adianta eu conhecer a Bíblia se eu não conheço o Senhor da Bíblia. Não adianta eu conhecer a Bíblia se eu não conheço a palavra de Deus, que é Jesus. Eu não estou dizendo aqui de palavra escrita, eu estou dizendo do verbo que se encarnou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este Jesus é o único que pode mudar a minha vida, o meu coração. E agora, então, uma vez mudado, eu tenho a transformação plena e vivo na dependência do Espírito Santo. Isto me dá duas posições interessantes. A primeira, a necessidade de proclamar o Evangelho, a necessidade de falar desse amor de Deus, desse Evangelho transformador. Para vidas que ainda estão na ignorância, para vidas que ainda estão endurecidas, pois não sei quais são os eleitos de Deus. Então isso me faz, uma vez que Deus manifestou a sua glória na minha vida, me salvando como eu era, pela sua graça e só pela sua graça, diante de tudo que já descrevemos aqui. Eu preciso que outro também entenda isso. Pelo menos ouça isso. E esta noite, não sei como está o seu coração, não sei como você é, não sei como você está diante de Deus. Talvez você já ouviu falar de Deus, mas ainda não recebeu essa transformação. Eu quero dizer para você justamente isso. Este poder do Evangelho, este poder da salvação, este poder que transforma, que justifica. Mas além da pregação, essa transformação na minha vida, este Evangelho poderoso, me leva também a condenar o erro, a corrigir
aqueles que estão perto de mim, independentemente do que pensam ou deixam de pensar. Eu não posso, como cristão, sabendo, conhecendo que esses atos são atos de pessoas que não estão em Cristo, pelo contrário, são entregues às suas próprias paixões. Eu não posso deixar que tais pessoas continuem sem admoestação, sem correção, mesmo que isso me tire a popularidade. É por isso que nós temos pregado o Evangelho do Senhor, buscando com muito temor, não agradar a mim e a você, mas a cumprir a minha missão de pregador, de pastor, de liderança. Uma vida transformada abomina o pecado. Uma vida transformada prega a palavra. Uma vida transformada admoesta o irmão. Eu encerro citando o autor aos Hebreus, quando ele diz: e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. É zelar um pelo outro. É chegar para o irmão e dizer assim: irmão, nós estamos caminhando para o final. Seja firme. Caminhe nas pisadas do Mestre. Siga as marcas de Cristo. Irmão, você está fazendo algo que não compete ao cristão. Volte para Cristo. Irmão, você está ausente da comunhão, volte para Cristo. Irmão, você está assumindo uma postura de que está fora do padrão cristão. Volte para o padrão. O meu desejo é que você tenha entendido a palavra de Deus assim como Ele colocou no meu coração. Eu não sei transmitir como deveria transmitir. Por isso, a total dependência que o Espírito Santo transforme o seu coração e a sua vida. Pois nós, com os nossos atos, e por eles, seremos julgados no último dia. Deus abençoe o seu coração. Renove a sua vida. E lhe dê disposição para viver doravante, inteiramente para o Senhor. Como filho de Deus. Transformado pelo poder do Evangelho. Justificado pela fé mediante Jesus. Como nova criatura que você está em Deus. Deus abençoe. Amém. A palavra e a vontade de Deus. E Paulo aponta aqui alguns itens, alguns termos, algumas práticas que vão manifestar ou medir ou ser o termômetro da ira de Deus contra o ser humano. Veja bem, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que trocaram a vontade de Deus. Por isso, Deus os entregou. Versículos 24 a 27, ele vai tratar da seguinte expressão. Deus entrega o ser humano à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, pelas paixões infames, e isto resulta na multiplicação da homossexualidade. É isso que está escrito aqui. O avanço, o crescimento da homossexualidade,
Ele está para mostrar ao ser humano e mostrar ao povo que Deus está irado com o povo, porque Deus a entregou, deixou. É vergonhoso tal ato, no entanto, o que deveria ser vergonhoso se tornou normal, porque o coração corrompido do homem, a imundícia do seu coração totalmente corrompido, passa a ver todas essas ações como atos normais. Ele vai dizer no versículo 26, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e também, semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, e talvez uma das punições que nós vemos é a AIDS, contraída justamente por este ato pecaminoso, é justamente para dizer, olha, Deus está deixando o homem agir segundo a sua própria paixão, segundo a sua própria vontade. Por aí você mede a carnalidade do ser humano. E também o domínio de Deus, enquanto Deus põe a mão para segurar tais coisas. Talvez você esteja a falar assim, pastor, então tá bem, porque eu não sou homossexual. O outro que é. Mas segura um pouquinho. Dá uma olhadinha nos versículos 28 em diante, porque a mesma expressão que se encontra, as mesmas expressões do 24 e 26, também estão no 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma posição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí você pode pensar assim, bom, está falando ainda da homossexualidade. Não, agora já não é mais homossexualidade. Agora ele vai descrever uma lista de 21 atitudes ou condições que o ser humano se encontra e se afunda para mostrar a disposição desprezível do coração do homem sem Jesus. E ele começa com a palavra injustiça. E ele chega a dizer justamente cheios de toda injustiça. O que é uma injustiça? É deixar de dar a outro o que lhe é devido. Mas também ele fala da malícia, que também pode ser traduzido no seu original como impiedade, que aponta para o agente do mal. São atos maliciosos, desenfreados, empenhados. Eu quero nesta noite, trabalhando esse texto com os irmãos, enfatizar justamente a afirmativa de que nenhum ato humano e nenhum homem ou nenhum ser humano tem capacidade de alcançar a salvação e todos são culpáveis perante Deus. Para a gente entender o que Paulo está escrevendo, precisamos entender o sentido pleno da epístola. Essa epístola é dirigida à igreja que estava em Roma, a igreja romana, e ali Paulo está tratando da pecaminosidade do homem, da incapacidade do homem de salvação e promovendo então a glória de Deus ao manifestar a salvação somente pela fé, pela graça de Deus. Na epístola aos Romanos, que aqui está então sendo discutida, é uma epístola em que Paulo traz com muita força, ele evidencia claramente o estado do ser humano, a graça de Deus, mas também a justiça de Deus. Quando nós olhamos aqui para o texto lido, nós vamos encontrar aqui alguns princípios básicos para provar à igreja de Roma e a todos os leitores, tanto ali de Roma como os outros, como nós aqui hoje, que todo o homem, ele tem por necessidade de cultuar a Deus, não o faz, mas este homem é, por isso, culpável ou culpado diante das afirmações de Deus. E é isso que nós vamos descrever aqui de uma forma talvez até um pouco diferente do que eu faço nos meus sermões, tratando muito mais agora de uma exposição do assunto para a igreja, do que estava sendo tratado, e depois, então, a gente colocar para o nosso coração
aquilo que Deus tem nos falado. Paulo apresenta aqui no versículo 18, ele está fazendo uma afirmação muito séria e preocupante para um coração corrupto. Ele está fazendo uma afirmação que muitas pessoas não gostam de ouvir, ou seja, ninguém gosta de ouvir. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo aqui está tratando de ira não no contexto de que Deus tem crises, e ele fica nervoso, não, ele está tratando aqui que Deus é aquele que efetuará um juízo, e este juízo alcançará toda a humanidade. Esse juízo de Deus ele é mostrado dentro de uma cobrança diante de um pecado que então anteriormente está no coração do homem e que este pecado tem que ser cobrado, alguém tem que pagar por ele. E então cada pecador ele precisa dessa graça de Deus. E esta graça de Deus ela é mostrada no Evangelho, que nós vamos mostrar no final. Mas esta ira é justamente aquilo que Deus sente, a aversão que Deus sente pelo pecado. Inclusive, Deus fala pelo profeta Isaías, e o adorem em espírito e em verdade. Ele vai dizer aqui no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, voltando agora ao versículo 20, no seu final, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não há como justificar, porque a própria criação, na criação e através da criação, o ser humano deveria olhar para tudo isso e se quedar aos pés do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ao invés de adorar a Deus em espírito e em verdade, eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E aí usaram imagens de homens, de aves, quadrúpedes e répteis. Eles transferiram a sabedoria, o poder e a glória de Deus para o seu próprio coração. Pois o versículo 22 diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles começaram a pensar que com o avanço, com o talento, com as aptidões naturais concedidas pelo Senhor no nascimento, o homem tendo então a habilidade do raciocínio e tendo a capacidade de desenvolver projetos, eles começaram a pensar, ou nós começamos a pensar, que éramos bons, que somos verdadeiros, e ao mesmo tempo que a carência de adoração, justamente porque Deus se deu a conhecer, ela se transformou numa idolatria quando deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar aquilo que nós mesmos montamos dentro da criação do próprio Deus. Essa idolatria torna o homem indesculpável diante do juízo de Deus, diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque eles mudaram a glória de Deus. Porque eles transformaram, porque eles deixaram a verdade de Deus, eles não quiseram conhecer a Deus como realmente Deus é. Eles preferiram desenvolver a sua própria habilidade e tomar o lugar do soberano Deus. Então é dentro desse aspecto que o homem se colocou contra Deus, e ao se colocar contra Deus, ele agora recebe de Deus um juízo já aplicado, não na forma de um juízo condenativo, mas de uma liberação, porque no versículo 24 ele vai dizer, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E depois, no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que nós já expomos até agora, ele vai dizer que o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. O que significa isso? Significa que Deus deixou o homem agir segundo a sua carnalidade.
Ele deixou o homem agir segundo a sua própria natureza caída, pecadora, corrompida. É por isso então que o homem se afunda mais e mais no seu pecado. É por isso que o homem cada vez mais se manifesta contrário a Abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Nós leremos a partir do versículo 18, então todo o restante do capítulo 1 de Romanos. Assim está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões ou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que o Senhor da palavra nos ilumine, nos abençoe e nos faça compreender e nos edifique com a sua palavra para vivermos a vontade dele. Amém. No capítulo 59 do seu livro de Isaías, do profeta Isaías, dizendo que as mãos dele não estavam encolhidas para que não pudesse efetuar a bênção, ele não estava cego ou surdo para não ouvir. No entanto, o pecado do homem faz separação entre ele e Deus. Por causa disso, agora, então, Deus deixa de ouvir, Deus deixa de estender a mão, Deus deixa de abençoar e Deus emite alguns julgamentos que são efetuados na vida de nações, famílias ou pessoa. E aí você vai ver que, muito embora sejam juízos esporádicos, eles estão para lembrar e relembrar o homem
que Deus vai punir o pecador, que não se arrepende. E ninguém é capaz de fugir desta ira, porque ele vai dizer o seguinte: a ira dele se manifesta contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. Quando você pensa na impiedade, você está dizendo de um relacionamento rebelde do homem, do cultuante, da criatura com o Criador, com o Supremo Deus. Impiedade, então, é não viver uma vida piedosa, é falta de piedade, é falta de temor, é falta de respeito pela pessoa de Deus no seu ato completo, principalmente da adoração. E isto resulta, o resultado da impiedade é justamente a injustiça ou a perversão. De que forma que Deus mostra isso dentro desse texto lido através do apóstolo Paulo? Ele vai então dizer que, na verdade, o que estava acontecendo, o que aconteceu com o ser humano, é que nenhum homem foi capaz de adorar a Deus como realmente deve ser adorado, mas, ao contrário, começaram a viver a idolatria. E vou dizer mais, essa idolatria ela não veio simplesmente por uma questão de não conhecer a Deus. Muitas pessoas estão pensando assim: mas algumas pessoas não conhecem a Deus. Bom, o que nós vemos aqui é que Deus se deu a conhecer e manifestou, aí a partir do versículo 19, não apenas os seus atributos invisíveis, como o seu eterno poder e a divindade, a sua divindade, não apenas num contexto misterioso, mas ele usou a sua própria criação, está aqui no versículo 20, para dar-se a conhecer, e a criação de Deus, tanto na maneira como Deus criou, da sua palavra, o poder da sua palavra, haja isto, haja aquilo outro, haja, e depois então pega e forma o homem com a sua própria mão, de uma massa de barro, e sopra ali o fôlego de vida. Este poder da criação, este poder da sustentação da criação, porque nem mesmo as adversidades fogem ao controle desse Deus Criador. Isto é suficiente para que todo ser humano se curve ante o trono de Deus